Hello, everyone. Welcome to the last presentation of this morning. Remembering that at 2, we have the afternoon and evening presentations. So now, and I will let this group introduce themselves, so I don't steal their time, but it will be em português, então eu vou falar agora em português, que nós vamos ter, apesar da apresentação estar escrita em inglês, mas a apresentação vai ser em português. How to Boost Students' Motivation Through Projects, com Débora Ferreira, Cíntia Soares, Nathalie Oliveira. O tempo é de vocês, até o quê? Meio-dia. Olá de Perfeito. novo, bom dia a todos. A nossa apresentação, vou começar sharing the screen here. Espero que dessa vez eu consiga fazer isso de uma maneira mais rápida. Share, yes. Vamos lá. Aí agora, só para contrariar, é diferente. Mas tudo bem, acho que eu vou conseguir. Beleza. Foi. Bom, então eu, Débora e Nathalie, vamos falar um pouquinho, vamos compartilhar uma experiência, né, de novo, compartilhando experiências. Só para dar seguimento aqui, falando um pouquinho sobre nós, Bom, eu sou Cíntia, trabalho desde 2006 em Duque de Caxias, e sou professora de inglês, então divido com vocês essa capacidade de... Enfim... Trabalhando lá em Caxias, né, desde 2006, temos todas essas dificuldades em comum. Débora, quer falar um pouquinho sobre você? Olá, bom dia, sou a Débora, eu sou professora do município do Rio de Janeiro desde 2015, mas já trabalhei no estado também, por um breve período, não era muito o público que eu curtia, eu acabei exonerando. Gosto muito do público do município nessa idade, é uma idade legal, eu gosto bastante, já trabalhei em alguns cursos de inglês também, no Brasa, Escultura, CNA, enfim, nessa longa jornada aí de quase 20 anos em sala de aula, a gente começa a denunciar a nossa cidade, né? Participei do PDPI em Atlanta, junto com a Cíntia, foi onde a gente se conheceu, somos Panthers, em 2019, e com Nathalie fiz o Bright, em 2021, fomos colegas de Bright, e estávamos juntas lá em Recife, foi maravilhoso, espero que os nossos projetos aí deem ideias e tragam novas visões para vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie. A maioria me chama de Nathalie e tá tudo bem, tô super acostumada. Bom, eu já tenho aí... Vou denunciar a minha idade também, né? Que eu comecei a dar aula de inglês em 2002. Então, tá, 22 anos. 22 anos. E também já dei aula em alguns cursos, né? Mas desde 2016 eu tô só na Prefeitura do Rio. E a minha escola é só de Fundamental 1, então vai da educação infantil até o 5º ano, né? Apesar da educação infantil não ter aula ainda de inglês, não sei se vai ter algum dia, eu pego as turmas de 1º ao 5º ano. Quase todas, porque, né, a gente assovia e chupa cana, então é dupla, tripla, várias coisas, então eu acabo pegando quase todas as turmas da escola, né? Participei do Bright, participei depois do simpósio e depois fui para Recife, junto com a Débora. A Cíntia também estava, mas a Débora participou comigo do Bright. Engraçado que a gente tentou vários encontros face to face aqui no Rio, nunca conseguimos, e a gente foi se encontrar em Recife. Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, né? Então, bom, as dificuldades todos vocês sabem, né, que a gente encontra na rede pública, e a gente pensou nessa parte de projetos, porque eu entendo que seja alguma coisa assim bem interessante para os alunos, para a gente sair um pouquinho daquela coisa de livro, de caderno, né?
eles estão acostumados, eles têm a professora, os outros professores deles, que estão sempre lá focados no conteúdo do livro, e a gente sai um pouquinho, faz uma coisa diferente, uma coisa extra, e eles curtem bastante. Então, eu espero que essas ideias aí ajudem vocês também, com as crianças aí na escola onde vocês trabalham. Bom, por que projetos, né? Como o Nathalie vinha falando. Projetos interdisciplinares, eles oferecem muitos benefícios, né, na escola. Contextualização do conhecimento, eles acabam conectando muitos dos projetos, assim, o projeto, por exemplo, que eu vou falar hoje, eu fiz com outra área de conhecimento, eu fiz com professor de artes, né? Muitas vezes a gente está muito sozinho e, de repente, compartilhar com uma outra área de conhecimento é interessante, para a gente não se sentir tão só. Também para os alunos, eles se beneficiam bastante dessa interação, né? Eu sou super fã de trabalhar em conjunto com outros colegas, eu faço bastante isso. Continuando aqui, a gente desenvolve habilidades integradas, eles trabalham em equipe, eles desenvolvem pensamento crítico, né? Então, como o Nathalie falou, a gente sai um pouquinho daquela questão da gramática, e até mesmo como eu falei na minha apresentação sobre assessment, né? Eles aumentam a motivação, né? Do aluno, e nos permitem trabalhar comunicação, resolução de problemas, pensamento crítico, isso é muito importante. Eles ajudam a aumentar o engajamento dos alunos, porque... Cresce daqui a pouco, né? Oi, Nossa. Nathalie, Débora, querem Oi, falar? oi. Querem Não, falar alguma coisa? tem alguém com o microfone aberto. Ah, tá. Não fosse. Eles aumentam o engajamento dos alunos, né? Por conta dessa integração de disciplinas, são mais envolventes, buscam trabalhar alguma coisa vindo dos alunos, né? Um interesse, uma área de interesse que é relevante para os alunos. Também aprendizado holístico, né? De novo, projetos interdisciplinares, incentiva uma visão mais holística, integrada do conhecimento, né? A gente sai daquela visão isolada do conhecimento, a gente amplia o conhecimento. E também preparação para o mundo real. Porque no mundo real, os conhecimentos, enfim, estão integrados, né? E buscar resoluções e etc. Fomenta a criatividade, né? Também tem que sair, pensar fora da caixa, né? Quando a gente trabalha com projetos, e tudo isso ajuda a enriquecer a experiência educacional dos alunos, né? A gente promove um aprendizado mais profundo e duradouro. Eu, particularmente, sou super fã de projetos, sempre trabalho com projetos. Confesso que no início, quando eu comecei a pensar em projetos, eu tinha um certo receio, um certo medo das coisas ficarem fora do controle, isso é normal. Mas depois de um tempo você vai se adaptando a essa forma de trabalhar e você vê que é uma forma de trabalhar que é muito significativa para os alunos e para a gente também, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre um dos projetos que eu trabalho. Essa primeira versão que eu vou falar aqui foi feita em 2018. E depois disso eu já usei esse projeto de diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Já fui usando filmes, outras músicas, enfim. Mas eu vou compartilhar esse que eu pensei inicialmente, né? Que é o Give Peace a Chance, porque o objetivo inicial era contemplar um dos objetivos da escola, o PPP da escola, que é transformar o espaço escolar em um lugar onde as pessoas se olham, se tocam e se respeitam, tá? Então, eu trabalhei com o 6º ano nesse projeto e eu trabalhei com a professora de artes. Eu gosto muito de trabalhar com professores de artes, professores de inglês não, perdão, de português, de história, enfim. Eu acabo fazendo parcerias com vários professores, isso me ajuda bastante. E os alunos também, né, se beneficiam muito dessa interação.
Bom, a primeira etapa foi identificar o problema, no caso, desrespeito entre os colegas. Eu acredito que esse é um problema comum a todos nós, né? Eles tratam com muito desrespeito, eles são agressivos, eles têm pouca empatia, entre eles e, em alguns casos, até com a gente, professores, né, em algumas turmas, em algumas realidades. Eu, particularmente, tenho sorte, assim, na minha realidade, eu nunca sofri hostilidade dos alunos, mas eu sei que isso tem acontecido em algumas realidades, né? Então, trabalhei com a professora de arte, conversamos com ela, a gente percebeu que havia necessidade da gente priorizar a cultura de paz, começar a falar sobre cultura de paz, sobre tolerância, enfim. Então, começamos com uma roda de conversa sobre a violência presente na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade muito violenta, a gente tem contato com notícias de violência o tempo todo, né? E faz com que a gente banalize, né, esse tratamento desrespeitoso, eh, entre nós, né? Então, primeiro passo, uma roda de conversa sobre a violência presente na nossa sociedade, no nosso cotidiano, fazendo identificar momentos do dia a dia em que a violência está presente. Bom, não estou conseguindo tirar uma... Vocês estão vendo uma window que está aparecendo aqui? Eu tentei tirar, mas aí não foi do que está sendo compartilhado, aí eu não Ela, consegui. ela, De vez em quando pois ela é. some. Ah, ela Adoro. some de vez em quando. Agora apareceu uma outra coisa, né? Bom, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui de novo. Bom, então voltando lá. Beleza, terceira etapa, aí eu trabalhei a música do John Lennon, né? Duas músicas do John Lennon, Give Peace a Chance and Imagine, para a gente começar a imaginar uma realidade diferente. Na quarta etapa, a gente trabalha, discute, né, um pouco da violência cotidiana no Brasil. E aí eu levei recortes de manchetes de jornal, imagens, né, do que eles estavam vendo ali, só para trazer à tona essa temática da violência. Na quinta etapa, eu trouxe o Manifesto 2000, que eu não sei se vocês conhecem, é um texto que foi elaborado por um grupo de laureados do Prêmio Nobel da Paz, que foi trabalhado foi o tema, né, do ano 2000, que foi o ano dedicado à cultura de paz, né? E nesse texto eles falam sobre o que é o Manifesto 2000, né? São 6 frases simples. Respect all lives, reject violence, share with others, listen to understand, preserve the planet and rediscover solidarity. Então, essas 6 frases, eu fui trabalhando com eles uma a uma, né? Levei em inglês e a gente foi explorando isso em português, como é que a gente poderia fazer para que tipo de atitudes, né, poderíamos ter no nosso dia a dia que levasse a a promoção desse manifesto. Como que a gente poderia colocar em prática esse manifesto 2000? Tem esse texto, tem em todas as línguas, tem vídeos sobre isso. No final eu vou compartilhar alguns links que são interessantes, tá? Daí, com a professora de artes, a gente começou a trabalhar ilustrações de revistas, jornais, retratando violência e aí a gente trabalhou a oposição, né? Violência e um mundo onde a paz é possível, né? Ela também contextualizou um pouquinho com a década de 70, ela trabalhou lá dentro da área dela de artes, a estética lá da década de 70 e tudo mais, e foi bem legal, assim, porque eles nós ficamos trabalhando essa temática da paz em 2 disciplinas, né? E aí, na 7ª etapa, eu apresentei um vídeo da campanha australiana Free Hugs, que eu não sei se vocês conhecem a história desse movimento, do Free Hugs, que é um rapaz australiano que ele estava num momento muito difícil da vida dele. Tem o website dele também, que vocês podem olhar, e lá tem uma entrevista com ele. E ele estava em outro país e parece que ele tinha perdido a mãe. E quando ele voltou para a Austrália, ele estava precisando muito enfim, de um abraço. E aí ele começou uma campanha que era Free Hugs, que ele abraçava gratuitamente as pessoas na rua.
E isso começou a criar uma certa comoção na cidade em que ele estava, e ele foi proibido de fazer isso, e depois as pessoas eh, entraram com uma petição para que ele voltasse, que ele pudesse fazer esse Free Hugs. E por fim, eu sugeri que a gente fizesse um Free Hugs Day na escola, né, promovendo um momento de convivência fraterna, troca de abraços, enfim. Eu trabalhei com o sexto ano, essa turma, duas turmas de sexto ano. Uma delas era mais receptiva, e aí eu fiz isso no pátio, a gente trabalhou com outras turmas também, fazendo Free Hugs Day mais para todos da escola. A outra era mais violenta e eu fiquei um pouco receosa, então a gente fez o Free Hugs Day só dentro da sala de aula. Eles tinham que abraçar ou estar perto de algum colega que eles nunca tivessem estado antes, né? Que eles não tinham contato antes. E foi muito legal, né? É, concluindo, os alunos puderam refletir sobre atitudes violentas que eles mesmos, né, promovem entre eles, né? E como a mudança de atitude é importante para a promoção de um ambiente em que todos se sintam valorizados e respeitados. Eu trouxe essa citação aqui do Silvio Almeida, né? A paz para ser vivida, ela tem que ser construída dia a dia, nos pequenos atos, de onde germinam as grandes transformações. Paz é para ser realizada, não só idealizada. Às vezes a gente take for granted que os nossos alunos já vão chegar num ambiente escolar e vão saber se comportar e vão saber respeitar uns aos outros. Mas, na verdade, se a gente pensar nos ambientes de onde eles vêm, até mesmo socialmente, né? A gente vive numa sociedade muito violenta e em que o respeito não é tão valorizado. Então, isso precisa ser, de fato, ensinado, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser construído. E esse projeto permite isso. Aqui tem algumas fotos, né, do Free Hugs Day que eu fiz. Eles estavam com os cartazes deles e tudo mais. Algumas das produções que eles fizeram lá em artes, né? Ela usou algumas coisas de Romero Brito também. Enfim, aí tem algumas fotos. Outras adaptações que eu já fiz desse projeto foi trabalhar com o filme Ponte para Terabithia, que é um filme muito bacana mesmo. E nesse filme eles trabalham, eles têm a música Why Can't We Be Friends, que é uma música da década de 70. E aí eu fiz um mural depois, Why Can't We Be Friends? Eu já não trabalhei com free hugs, trabalhei com um filme. E fizemos, aí eu fiz com a professora de português, ela fez os acrósticos com a palavra amizade, amigos, enfim, como que a amizade pode nos ajudar, né? Às vezes, enfim, o filme é todo sobre, não sei se vocês já assistiram, se vocês conhecem o filme, eu recomendo, é um filme muito bacana. Embora tenha um final um pouco triste, mas, enfim, vale a pena trabalhar com esse filme. Eles gostaram muito tanto do filme e da atividade que eu fiz no final, que eu tirava foto deles com algum colega que eles nunca falaram, que eles nunca tinham falado na turma. E aí no final eu coloquei lá, Why Can't We Be Friends? E aí as fotos deles com essas pessoas que eles nunca tinham abraçado. Então também é uma forma de se trabalhar esse tema de cultura de paz tão necessários nos dias de hoje. Aqui tem alguns links, né, da Unesco, da Free Hugs Campaign, sobre recursos sobre cultura de paz. No site da Unesco tem bastante coisa sobre cultura de paz, vale a pena conhecer e visitar. É isso. Alguma pergunta? Não sei se eu tenho tempo para pergunta, ou você vai deixar para o final. É com vocês, como vocês dividiram a apresentação, tá tranquilo para mim. Tá, eu acho que é melhor deixar para o final, né, meninas? Porque aí talvez a gente não corre o risco A gente deixa de. para o final. Então tá. Então De não- é isso. Agora vamos ao projeto da Débora. Vamos lá. Bom dia mais uma vez. Então, esse é o meu projeto, né? Como a Cíntia e a Nathalie disseram, os projetos eles integram a escola. E eu tive eu realizei esse projeto com uma turma de carioca, né?
para quem é do Rio, as turmas de Carioca, elas são turmas de aceleração de aprendizado de alunos que estão defasados na idade e no aprendizado, muitas vezes. Só que essas turmas elas já carregam uma grande estigma de serem a pior turma da escola. Então, eles têm muitos problemas com autoestima, né? Eles já levam isso para eles, nós somos ruins, nós não sabemos nada. E as turmas de aceleração, elas têm um professor regente, né? Que é o professor, ele dá todas as matérias, excluindo inglês, educação física e arte, que normalmente acontece em um só dia. E aí os alunos têm a ideia de que é o dia do descanso, é o dia de ir para a escola apenas para fazer educação física, porque eles adoram, e as outras duas matérias, que no caso inglês e artes, elas ficam como a aula da bagunça. E aí eu estava tendo problemas de motivação, né? Eles acabavam faltando, ou eles chegavam para ir para a educação física, ou eles, né, dependendo do horário, às vezes eles iam fazer educação física e iam embora, e era uma turma de. Tinham muitos meninos, né? É um perfil da turma, acaba tendo mais menino do que menina, então, assim, uma turma de difícil acesso, digamos assim. E aí eu desenvolvi esse projeto. Cíntia, por favor. Vamos ver, né, as etapas. Então, a primeira etapa foi a identificação, né, dessa falta de motivação deles. Por que que eles não participavam da aula? Por que que eles não iam à aula? E aí, eu fiz uma conversa assim com a professora generalista para saber o que que ela estava fazendo com a turma, e ela me disse que estava desenvolvendo uma atividade sobre o Nelson Mandela, né, que ia incluir a história, falavam, né, tinha parte de geografia e português, porque ela estava trabalhando com muitos textos. E eu falei, bom, o que que eu posso fazer? E conversei com o professor de educação física também, porque eu sabia que ele era mais próximo dos alunos, do que eu poderia fazer. E ele falou: na minha aula, claro, eles são participativos, eles gostam, curtem muito, né? Claro, futebol. As meninas não gostam tanto de participar. E aí eu fiquei pensando naquilo, no como eu poderia fazer. E aí eu chamei os alunos, né? Foi essa segunda etapa. Eu chamei os alunos para uma roda de conversa assim muito franca, muito aberta. Falei, gente, o que está acontecendo? Vamos tentar achar aí um denominador comum. A gente precisa estar juntos até o final do ano, a gente precisa concluir, né, atividades, concluir currículo. E, lógico, a escola é um momento de interação, mas é um momento principalmente de aprendizado. Vocês precisam sair daqui e terem aprendido alguma coisa. E aí eu apliquei um questionário com 10 perguntas e falei para eles serem né, o mais sincero possível, que eles pudessem ser. Não precisava colocar o nome, eles não precisavam se identificar. E eu coloquei perguntas, né? Por que que eles não estavam motivados a estudar? Qual era a relação deles com a língua inglesa? E a gente chegou, né, àquela conclusão que a gente conhece, nós professores de inglês, que, para que que eu preciso aprender inglês? Eu nunca vou sair do Brasil, eu não tenho interesse em viajar. Enfim, né, essas respostas que a gente está acostumada a ter, esse feedback dos alunos, infelizmente, ainda é. Acho que a gente está começando a mudar essa cultura, né? Até através de projetos mesmo de aulas mais interativas, aulas que eles ainda mais agora a gente pode pegar esse gancho aí da Olimpíada e transformar isso em grandes projetos, porque eles conseguem ver que dá para chegar muito longe, né? E aí eu estudei essas respostas, muitas delas eram similares, e aí eu propus a ação através das respostas desse questionário. Cíntia, por favor. Uhum. Bom, aí como a professora do projeto, a professora generalista, ela estava trabalhando com Nelson Mandela, eu decidi falar sobre o filme Invictus, né, com eles, porque tem esporte no filme, tem história, e eles não conheciam o esporte que o filme traz, e a base do projeto era a cultura da língua inglesa na África do Sul, né, um país de língua inglesa, então também falei com eles da colonização, como as coisas aconteceram, por que que se fala inglês na África do Sul, e o vocabulário relacionado com o rugby, que é o esporte que o filme traz, que eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar, e eu sei um pouco, né, porque o meu marido gosta bastante, assistia muito, então eu conhecia um pouquinho do rugby e me senti confortável de trabalhar com eles. E aí eu mesclei a educação física, pedi, né, ajuda ao meu colega de educação física,
e eu propus a eles a gente trabalhar um pouquinho das regras, trabalhando o vocabulário lá. Então, nós assistimos o filme, eles assistiram o filme todo, ficaram super empolgados, né? Porque a África do Sul vence, e é um filme baseado em fatos reais. E depois dessa apresentação, eu trabalhei com eles o vocabulário do rugby e fiz a leitura do poema Invictus, que é o poema que inspira o Nelson Mandela, né? É um poema do... Eu até acho que eu consigo compartilhar com você. Ah, não, senão eu vou parar o compartilhamento da Cíntia. Mas o Se poema você que quiser, inspirou... Porque aí depois, acho que vai ficar confuso. Não tem problema, não. tá. Mas o nome do poema é Invictus, dá para achar. Depois eu coloco na nossa apresentação, porque a gente vai mandar para as pessoas e aí dá para ler. Né? Aí nesse poema eu reforcei com eles um pouquinho, né, do verbo to be, e também trabalhei com interpretação de textos. E também retirei do filme alguns diálogos para a gente trabalhar o simple present. Então eu usei o filme como pano de fundo para trabalhar algumas questões de gramática, questões básicas, mas que para eles não são tão simples assim, né? Eles não tinham tanto conhecimento da língua, e nós trabalhamos isso em sala, né? Então, eles fizeram role-playing dos diálogos, a gente transformou algumas frases para a realidade deles, então eu usei o filme como pano de fundo para isso. Cíntia, a Perdão, próxima página. quarta etapa. E aí, depois eu fiz uma apresentação de um curta-metragem chamado Não Deixe a Peteca Cair, que é sobre badminton. É um curta-metragem sobre um jogador brasileiro que ele começa a vida dele, né, no badminton através de um projeto, se eu não me engano, é no Morro Chapéu Mangueira, um projeto social, e ele vira jogador de badminton, né, e ele participa de campeonatos, e aí eu usei esse filme para trazer essa consciência para eles que, além da língua, o esporte também leva a gente para vários lugares, né? O esporte é uma válvula assim para muitos alunos. A gente sabe que esses projetos sociais são super importantes. E aí eu usei na minha aula para introduzir, né, nome de outros esportes, lugares onde a gente pratica, os equipamentos. E aí, uma parte mais gramatical, o uso de can, been able to, be good at, e do present continuous, né? E a gente fez essa atividade com apresentação de vocabulário, fizeram cartazes e atividade desenvolvida por eles mesmos. Eles criaram uma atividade em cima do filme que eu falei, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem com o que a gente trabalhou. Então, teve aluno que apresentou atividade de matching, teve aluno que apresentou atividade de Pictionary. Eu fiquei surpreendida com o resultado desse projeto, foi bem legal mesmo. Cíntia, só mais uma. Pois é, e a conclusão? A gente teve, claro, melhora nas avaliações, uma presença mais constante, e a participação durante as aulas, assim, foi sensacional. E a nossa relação, né, professor-aluno, ela melhorou de uma maneira, assim, incrível. E o ápice dessa história, né, desse projeto, foi que nós fizemos um jogo de rugby na praça do conjunto habitacional onde a escola é localizada no bairro de Manguariba, que é Paciência, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Então, a gente fez, né, um café da manhã, tá meio escura a foto, né, o professor de educação física, esse aqui, ele me ajudou, essa aqui é a turma, e nós fizemos um jogo de rugby na praça, nós levamos os alunos, foi assim, aquele momento de, ele gostou tanto da atividade, que o bairro de Sepitiba, ele tem um time de rugby, e ele foi para fazer uma seleção, eu levei ele lá no dia da seleção, e ele jogou por um tempo no time, então, assim, foi bem legal, foi uma resposta que eu não esperava, né, um desenrolar, que eu não esperava mesmo dele ter essa participação no time. Então, tudo começou com uma ideia na sala de aula. Então, a gente sabe que às vezes a gente fica cansado, né? A gente fica desmotivado, mas a gente nunca sabe até onde a nossa influência chega. E a gente sabe que é longe, mas a gente nunca tem noção disso, do quanto ela continua. Então, esse projeto foi realizado e, assim, é a minha menina dos olhos, eu gosto bastante. Já tentei fazer de novo, mas não deu muito certo, porque agora eu não tenho mais turma de projeto, mas foi isso.
Obrigada pela atenção de vocês. E se tiverem perguntas no final, junto com a Cíntia, adorarei respondê-las. Vamos lá. Bom, gente, o meu projeto, eu gosto muito de fazer atividades com os alunos relacionadas à cultura americana, às vezes britânica, né? Para eles saírem um pouco desse ambiente deles e conhecerem outras coisas. Então, eu conversei com a professora, né? Como a minha escola é de ensino fundamental 1, então eles só têm contato com aquela professora que dá todas as matérias, né? Português, matemática, ciências, e os P1s que a gente chama, que é inglês, educação física, artes. E, então, eu conversei com a professora deles, né? A professora regente, e também vi pela sala que tinha trabalhinhos deles colados relacionados a folclore. Aí tinha o Curupira, tinha a Mula Sem Cabeça, tinha várias coisas, né? E aí eu pensei assim, gente, como é que eu poderia relacionar isso à língua inglesa? Não foi um projeto voltado para o inglês escrito, né, em si, assim, eu não trabalhei gramática nenhuma com eles, somente a parte cultural. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer? Bom, os alunos, pelo menos os meus alunos, né, eles tendem a achar, como eles não conhecem muita coisa da cultura americana, eles tendem a achar que tem no Brasil. Assim como o hambúrguer só tem nos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos, outras coisas só tem no Brasil. Não existe em outros países. Então, quando eu falei para eles que também existe o folclore nos Estados Unidos, né? Personagens lendários e tal, eles ficaram assim, jura? Mas como assim? E aí eu, bom, acho que eu vou fazer alguma coisa aí, vou pensar em alguma coisa americano, né, pra juntar com pode passar, Cíntia. Bom, aí a primeira etapa, a gente conversou sobre o folclore brasileiro, né, sobre alguns personagens que tem e tal, e a gente falou um pouquinho sobre o folclore americano. Alguns personagens que tem lá. É um projeto um pouquinho extenso, dependendo de quantos personagens você vai querer mencionar do folclore, né? Porque como eu só tenho 50 minutos com eles, algumas turmas, assim, por tempo, né? Algumas turmas têm até 2 tempos seguidos, então aí eu consigo desenvolver mais, mas a maioria só tem 50 minutos e um outro dia mais 50 minutos, então a aula acaba ficando muito curtinha. Então, assim, eu escolhi 4 personagens, em cada aula eu falava um pouquinho sobre esse personagem, e aí na minha escola, já há um tempinho, a gente tem um projetor funcionando, a gente tem um computador que dá para ligar no projetor, então, graças a Deus, eu tenho isso a meu favor, consegui mostrar para eles imagens no quadro, né? Coisas assim para eles verem de uma forma mais clara. E aí, claro, se você. Tá, pode deixar aí. Se você não tiver é, o projetor e tal, como eu fazia antes, né, quando não tinha, era mostrar a foto mesmo, imprimir a foto e levar para eles e passar de um em um para eles conhecerem. Bom, aí alguns dos personagens que eu escolhi foi o Bigfoot, que é o pé grande. Muita gente conhece o pé grande porque tem desenho, tem filme, não sei. Tem o Paul Banai, que era um lenhador que tinha o Baby, que é o nome desse touro aqui azul, né, enorme, mas se chamava Baby. E aí eles conseguiram linkar, eu não sei o nome desse desenho, mas muitos deles falavam: Ah, teacher, eu já vi esse desenho, eu já assisti esse desenho que tem o boi azul. Esse mesmo. Eu não sei nem qual é o desenho, mas eu, né, confirmei lá, é esse aí. Tinha o Mothman, que é metade homem, metade. Acho que é mariposa, né? Isso aqui. E tem o Hodag.
eles acreditam que é um touro, alguma coisa assim do tipo, uma criatura que renasceu das cinzas de um touro que tinha sido cremado. E aí ele nasceu com chifre de touro, com espinhos e tal, e cada aula a gente falou sobre um personagem desses, né? Pode passar. Bom, a terceira etapa, e aí eu peguei um pouquinho do que a Cíntia falou, que eu estava prestando atenção aqui agora. Eu dividi a turma em grupos, e cada grupo ficou responsável por um personagem dos que a gente já tinha visto. E assim, uma coisa interessante é você não deixar eles. Se você falar que vai ser em grupo, eles mesmos já começam a levantar, arrastar a cadeira, os amigos, a panelinha sempre senta junto, e aí ninguém fala com mais ninguém da sala, é sempre aquela mesma panelinha. Então, para eles conhecerem, né, e se enturmarem com outros colegas que eles não tinham tanta afinidade assim, eu mesma eu que separei, coloquei, não, você, com você, com você. No início eles tinham um pouquinho, porque eles não querem fazer com o melhor amigo, mas a gente tem que mudar um pouquinho de vez em quando a aula, né? Senão fica sempre a mesma coisa. E aí cada grupo ficou responsável por pesquisar mais um pouquinho sobre o personagem que a gente sorteou para cada grupo. Eles poderiam imprimir uma foto do personagem em casa ou desenhar, que foi até o caso de um aluno, depois vocês vão ver ele numa foto. É, Muitos não conseguem imprimir em casa, então eu dei essa opção deles desenharem, né? E escrever um parágrafo, por isso que eu só fiz com quarto e quinto anos, porque seria mais fácil deles escreverem um parágrafo, né? E aí, como eles estão em grupo, aqueles que têm mais facilidade com a escrita ajudam os outros, então um fica responsável por escrever, os outros, cada um monta um pouquinho do texto que já tinha ouvido na aula, né, quando eu expliquei sobre cada um, ou que pesquisaram em casa, e escrever um parágrafo, uma folhinha normal mesmo. E a quarta etapa foi organizar os textos e as imagens em cartazes. Eu gosto muito de fazer coisa com cartaz e distribuir pela escola. Geralmente, assim, seria interessante se a gente tivesse tempo e pudesse fazer, assim, uma apresentação, né? Os grupos, sei lá, descerem as turmas todas para o pátio e sentar todo mundo, e aí os grupos falarem: olha, esse daqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o folclore americano. Esse daqui é o personagem tal. E aí vocês não sabem, ele que cavou o Grand Canyon, que é o que dizem lá do Paul Banai, que era o lenhador, né? Que ele usava um machadão, e foi ele que cavou e fez o Grand Canyon com o machado dele. Seria interessante, mas nem sempre a gente tem esse tempo, né, e espaço para poder juntar todo mundo. Mas isso daí é alguma coisa que eu já tenho em mente, assim, para tentar, nem que sejam apresentações em dias diferentes para poder colocar para todo mundo, ou eles vão nas turmas, né, para apresentar nas salas. Poderia ser isso também. E aí eu coloquei os cartazes no pátio, porque os outros alunos, quando descessem, e tinha sido escrito em português, né? O que eles escreveram, os parágrafos foram escritos em português para facilitar eles na escrita e para facilitar os outros alunos que iriam ler depois no pátio, né? E os responsáveis também, quando eles entram para buscar ou para deixar a criança. Pode passar, Cíntia. Bom, aqui tem as fotinhos deles fazendo, né? E aí tem esse aluninho na primeira foto, que tem uma menina e um menino olhando para a câmera. Esse menino foi o que desenhou. Esse menino é especial, né? E aí, desde pequenininho que ele estava com a gente na escola, agora ele já terminou o quinto ano, então saiu de lá. É, E aí ele foi o responsável por desenhar, porque ele tinha facilidade com desenho, então o grupo selecionou ele, você vai ser responsável por isso, e ele ficou super feliz, porque ele participou, né? Ele se sentiu útil,
porque ele conseguiu contribuir para o grupo, ele ficou orgulhoso, porque todo mundo da escola, quando passava pelo pátio, via o desenho, né? No cartaz vai o nome dos alunos, né? Então, para concluir, foi uma melhora na participação, no envolvimento deles, a melhora no relacionamento aluno com aluno, que tinha sido aquilo que a Cíntia comentou, a Débora também comentou, eles puderam se juntar e eles viram que nem sempre uma coisa, para ser legal, para ser divertida, eu preciso estar com o meu grupinho. Pode ser uma coisa interessante com aquele que eu nunca nem dei um oi. E, e mais o que? Apresentar para a escola inteira, né, através dos cartazes, e um maior interesse nas aulas de inglês, porque assim, eles ficaram curiosos para saber o que a teacher ia trazer, se ela ia fazer alguma coisa, né? Quando eu entro na sala, a outra professora de inglês também, o de artes e tal, é assim, é um momento que eles veem como, ufa, agora eu não vou escrever, agora eu não vou ver o livro. Eles acham que a gente vai sempre estar levando alguma coisa assim mirabolante para eles fazerem, e aí dessa vez aconteceu, foi uma coisa diferente, então assim, criou aquela expectativa, né, aquele interesse para, será que ela vai fazer alguma coisa em outra aula, né? E aí foi isso, gente. Esse foi o projeto sobre o folclore. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês aí também. Contato, se alguém quiser mandar e-mail para gente, dar uma olhadinha no Instagram, tem aqui da Cíntia, da Débora e o meu, vocês podem entrar em contato com a gente. E, Sol, temos 4 minutinhos. Pode ser para pergunta, se alguém tiver alguma coisa. Eu O, vou o parar pessoal que de vai ter aula compartilhar, deixa meio-dia eu deu 10 conversar. minutinhos, então tem até meio-dia e 10 para encerrar tudo, tá? Ah, então tá ótimo. Já tinha até esquecido. Então, se alguém tiver Deixa eu alguma ver se tem pergunta, eu alguma vi, coisa que teve não. alguma pessoa que mandou aqui uma pergunta no chat, mas eu ia me embolar se eu lesse, porque A eu sou Amanda nos dessas. perguntou o seguinte, né? Como foram descritas as habilidades contempladas nesses projetos no planejamento bimestral que precisa ser entregue à coordenação? Como foram? Cadê? Como é que vocês descreveram no projeto as habilidades que seriam trabalhadas no projeto? Quando vocês entregaram lá o planejamento, como é que vocês descreveram? Aham. Amanda, vê se é isso mesmo, né? Se não for. Bom, É. no meu Ah. caso, é, a gente trabalhou um pouquinho de imperatives, né, por conta do manifesto, né? Então, coloquei lá que a habilidade de trabalhar imperatives, teve a música, é, mas aí, no caso, o principal, o objetivo principal era o desenvolvimento do atitudinal deles, né? Melhora no comportamento, na relação, né? Foi basicamente isso, mas eu trabalhei um pouquinho usei para trabalhar imperatives, sim. Dali eu peguei o gancho para imperatives. No meu caso, como foi o projeto, né, a gente tem uma dificuldade muito grande em seguir, porque eles fazem oitavo e nono em um ano só. Então, a gente tenta contemplar tudo que eles precisam. A gente não consegue contemplar muito em um ano, imagina 2 anos em um. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira que seja, claro, significativa para o aluno, mas também que não seja muito extensa. Então, assim, na parte gramatical, eu contemplei, né, assuntos que eles estavam defasados, que simple present, present continuous, que é até matéria de 7º ano. Trabalhei com can, be able to, que também é uma matéria que não é do oitavo e do nono, mas o meu foco também principal era uma questão mais de construir um repertório cultural, né? Então, eles tiveram esse contato com a questão de um outro esporte que não é tão popular no Brasil, e o conhecimento histórico em relação à história do próprio Nelson Mandela, né, de como ele saiu da prisão e virou presidente, porque quando
Meu Deus. A África do Sul é campeã de rugby, é no ano que o Mandela, se eu não me engano, se não é o primeiro ou o segundo ano dele como presidente. Eu acho que é o primeiro ano dele como presidente da África do Sul. Então, isso culturalmente, historicamente, é uma coisa que traz um- uma grande diferença para os alunos. Então, o meu foco foi mais esse mesmo, de trazer a história e uma coisa mais cultural de um esporte que eles não conheciam tanto. No meu caso, como não foi uma coisa especificamente assim, como eu tinha falado, né, do inglês escrito e tal, e falado, era mais a questão da cultura, né? Então foi um projeto mais assim, interpessoal, interdisciplinar, juntando o que a outra professora estava trabalhando com eles, né? E aumentar essa habilidade deles, assim, melhorar isso, deles trabalharem em grupo, deles se entenderem, deles aceitarem opiniões e ideias que às vezes não são as mesmas, mas que eles têm que saber, né, assim, manejar direitinho e colocar todo mundo participando ali. Então foi mais essa interação assim social deles e, e aumentar assim a cultura, né, de outro país, relacionando com a cultura do Brasil, do folclore que tem aqui, do folclore que tem lá. Mas foi isso, dessa vez não foi nada especificamente de inglês, foi mais cultural mesmo. Mas o aspecto cultural, Nathalie, ele também tem de ser trabalhado, né? Uhum, sim, As nossas. com certeza. Porque foi aquilo, não lembro quem falou, se foi, acho que foi a Débora que falou, do interesse do aluno pela língua inglesa, né? Eles não veem muito propósito. A gente, quando faz alguma coisa gostando, é porque a gente faz com um propósito, né? Às vezes nem sempre a gente gosta muito, mas a gente tem um objetivo, né? Eu preciso viajar, então eu vou entrar para um curso de inglês. Eu preciso melhorar a minha alergia, que é o meu caso, que estou toda entupida aqui, então entrei para a natação. A gente tem que ter um objetivo, uma coisa assim, né? E eles não têm. Eu vou usar o inglês para quê? Muitos agora, até com joguinho de celular e videogame, eles estão aprendendo muito vocabulário, né, relacionado a isso. Às vezes eles vêm me perguntar, ou então às vezes eu falo alguma coisa, e eu vi isso no jogo tal, no Free Fire, não sei o quê. Então, mas assim, eles não precisam aprender inglês para jogar o joguinho do celular. Então, eles têm que achar algum outro interesse, porque senão, gente, a aula de inglês fica um porre, né? Eles vão lá sem objetivo de nada. Quando é que eu vou usar inglês na minha vida? Não vou viajar, não vou morar fora, não vou assistir um filme em inglês. Então, tem que ter alguma coisa assim diferenciada para, como eu falei, eles ficaram assim curiosos. E aí, teacher, quando é que você vai fazer outro negócio daquele? Quando é que você vai trazer? É igual quando passa filme, quando passa música, eles acham fantástico, né? Então, isso é importante também. Eu sou super fã de projetos, acho que vale muito a pena. E como Luciana e Suzane falaram aqui, nós temos que give our ideas a try, né? A gente tem que realmente colocar as nossas ideias em práticas. Quem nunca trabalhou com projeto se sente um pouco receoso. No início é difícil mesmo, a gente fica com medo de perder o controle da turma, Uhum. né? Uhum, Porque a gente tende a juntar os alunos, para eles trabalharem juntos, para eles negociarem e tudo mais. Então, isso traz um certo ruído para a nossa sala, mas a nossa paixão pelo trabalho em si, o objetivo final, vai conduzindo a coisa de uma maneira muito legal. E importante, assim, uma coisa importante é a gente sempre observar o que a turma está precisando. Não adianta a gente tentar levar um projeto qualquer, né? Ah, eu vou levar aham, esse projeto que ele é maravilhoso, vai dar. Não, você tem que observar bem a turma, ver se a turma está precisando daquilo. Se a turma pede, uhum. às vezes os próprios alunos pedem, os próprios alunos nos orientam o que eles querem fazer. E isso já é boa parte do caminho, né?
é boa parte do trabalho, tá bom? A Amanda levantou a Eu mão, gosto gente, muito para de fazer pergunta. projetos e pode Posso fazer, Desculpa, Amanda. complementar Amanda Caetano, rapidinho, abre o microfone. antes da Amanda perguntar rapidinho, só para complementar o que eu lembro de uma conversa que eu tive com a Cíntia, não sei se ela vai lembrar, dentro do ônibus lá em Recife, indo para algum lugar, de quanto ela estava compartilhando comigo o projeto do Give Peace a Chance, e o quanto a gente precisa levar isso para a escola, no primeiro momento, assim, não me entendam mal, né? No primeiro momento, deixar até o inglês de lado e focar nessas coisas culturais, nessas coisas sociais que faltam tanto para os nossos alunos. E o inglês vai vir depois, ele vai ser uma segunda parte. Mas a primeira é essa, é conectar os alunos, é conectar eles com a gente. Porque a partir do momento que a gente faz essa conexão, eles até começam a prestar mais atenção nas nossas aulas, e aí dali para frente a língua fica mais fácil para eles. Amanda, desculpa, tá? Só precisava complementar Não, aqui. eu tô chocada porque você fez mais ou menos aquilo que eu ia perguntar. Porque, por Ah, exemplo, primeiro a desculpa. gente dá. Porque primeiro a gente. Eu ia perguntar o seguinte: se vocês tiveram essa parceria em deixar de lado, né? De fato, deixar de lado primeiro essa parte da língua inglesa. E primeiro a gente dá aula de dignidade, de civilidade e de orientação, e Exatamente. depois a gente dá aula de inglês. Né? É que eu falo muito isso para os meus alunos, sabe? E aí eu boto para eles que o inglês faz parte da dignidade deles, que não só da viagem, não Ups. só da, É. entendeu? Não só deles viajarem, não só deles entenderem um filme por inteiro, mas isso faz parte daquilo que vai tornar deles cidadãos e seres humanos legais. E aí a minha pergunta é: vocês tiveram uma parceria bacana com a coordenação de vocês para vocês poderem fazer esse trabalho? Assim, às vezes a gente está num ambiente em que a gente é muito cobrado ali no papel, no preto no branco, no escrito. Por isso que eu estava perguntando de planejamento, né? Uhum. E aí, nesse caso, vocês tiveram total liberdade para poder planejar e modular e até mesmo não contemplar aquela habilidade que teoricamente teria que estar ali contemplada para aquele bimestre, né? Sim, Sim. lá na minha escola, a direção, a coordenação, né, eles gostam muito de projetos, desses trabalhos, assim, extras, né, vamos dizer assim, fora do livro, com os alunos. Então, é uma coisa que, pelo menos lá, eu não preciso nem chegar e perguntar, assim, se eu posso fazer. Posso deixar um pouquinho de lado o inglês e trabalhar isso? Graças a Deus eu tenho essa abertura. Então, e também eu já estou assim, há muitos anos lá, se eu não me engano, eu estou há 13 anos na mesma escola, então já conheço todo mundo, né? Já sei como os professores trabalham, a gente já tem é, bastante, assim, a parceria, aquela intimidade, assim, para fazer essas coisas junto. Então, para mim não teve nenhum problema. E até uma coisa que eu ia falar, foi a Débora que falou agora, quando eu entrei para o município, eu trabalhava antes na cultura inglesa, gente, eu me frustrei muito, me decepcionei muito, eu chorava dia e noite querendo exonerar do município, porque eu cheguei no município querendo dar uma aula de cultura inglesa. E quando eu vi que aquilo não era possível naquele formato de cultura inglesa, primeiro porque eu não tenho os recursos da cultura inglesa. Máquina de xerox ao meu dispor o tempo todo, às vezes eu que tenho que levar folha, né? Acaba a minha cota de xerox, eu não posso tirar. Então, assim, eu me frustrei muito. Também queria fazer aula e papum, e não sei o que lá, e os alunos não acompanhavam. E aí eu comecei a fazer o que a Amanda falou agora, né? Eu comecei a pensar que o inglês, na maioria das vezes, ele vai ficar um pouquinho de lado, porque a gente tem que trabalhar outras coisas. É o respeito, é a civilidade, é o amor ao próximo, é o companheirismo, são várias outras coisas. Não é você chegar, eu não posso dar, como aconteceu comigo uma vez, eu queria dar uma aula de Countries and Nationalities, porque estava no livro. Era uma turma de quarto ano, eu tinha que dar aquele conteúdo. Mas quando eu perguntei sobre um exemplo de país, eles falaram Rio de Janeiro.
E aí eu pensei, pera, não vai dar. O inglês vai ficar para daqui a umas 2 semanas ou 3. Primeiro eu vou explicar o que que é país, o que que é cidade, o que que é nacionalidade. Então, assim, essas coisas na rede pública são, às vezes, muito mais importantes do que a língua inglesa em si, né? Eu sei que é a matéria que eu amo, que eu escolhi para lecionar, mas de vez em quando não dá. A gente tem que parar e tem que ser em português, né? Muito Então, bem, assim, meninas. Eu vou ter que interromper. Que coisa chata! É porque tá eu vou entrar ótimo, não aqui tem na problema. sala. Mas foi ótimo. Sou aquela controladora do tempo, tô fazendo isso desde as 8, papel de bruxa. Mas assim, a gente poderia ficar por horas ouvindo todas vocês, amanhã toda, mas esses projetos, que bacana, pé no chão. Então, quero agradecer essas apresentações, porque dá vontade de a gente implementar tudo. Agradecer a todos que estão presentes. Tem gente que está aqui desde as 8 assistindo a todas as apresentações. Uhul! Mas tem mais, temos mais 5 apresentações na parte da tarde, começando às 14 horas. Nós vamos ter 2 apresentações em inglês, depois uma em português, depois mais 2 em inglês. Então, Uhum. quem tá, é esse mesmo link, então você não precisa fugir, sumiu. E lembrando de preencher o formulário, porque às 14 horas já é o outro formulário da outra apresentação. Meninas, só tenho que agradecer a todas vocês, e meninos que estiverem também aqui presentes, mas estou olhando só as meninas aqui, agradecer e vejo vocês às 14 horas, então, para a gente continuar o seminário. Beijo para vocês e até mais tarde. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Obrigada. Beijo, até, até. beijo. Tchau, tchau. Obrigada.